Bom, pessoal, aqui o esquema é a mesma coisa. Eu tenho que tirar a raiz do denominador, né? Racionalizar isso. Então, mais uma vez, eu tenho que multiplicar por 1 de forma que esse resultado não se altere, né? Porque quando a gente multiplica qualquer coisa por 1, mantém essa qualquer coisa. Nesse caso, 2 sobre raiz cúbica de 4. Bom, 2 raiz cúbica de 4. Se eu for achando que é simples igual aquele primeiro caso, o que eu faria aqui? Raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 4. Né? Esse é o caso que a gente utilizou lá no primeiro. O que aconteceria aqui? 2 vezes raiz cúbica de 4. E aqui ficaria, né? Eu tenho a multiplicação de raízes de mesmo índice, então raiz cúbica, a multiplicação passa aqui para dentro. Então eu tenho 2 raiz cúbica de 4. Vou colocar aqui de uma forma mais direta, 4 ao quadrado. Bom, aqui ele simplificava, por quê? Porque o índice da raiz e o expoente eram iguais. Agora, se eu colocar a própria raiz aqui como fator racionalizante, não vai dar o mesmo valor, né, de índice e de expoente. Então a gente tem que pensar em outra alternativa. Qual que é o nosso objetivo aqui? Deixa eu apagar aqui. É fazer com que essa raiz cúbica de 4 tenha também o expoente 3. Bom, então para fazer aparecer o expoente 3 aqui, quando eu tenho a multiplicação de 4 com 4, pensando em multiplicação de potências de mesma base, um deles aqui tem que ter o expoente 2, para que somando 1 com 2 dê aquele 3. Então, aqui veio da multiplicação de duas raízes. Só que esse 4 aqui é da raiz lá da fração original. Então, o que tem que colocar aqui? Eu tenho que colocar um expoente 2. Então, é 4 ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, é raiz cúbica de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Esse é o fator racionalizante. Por quê? Porque agora, ó, multiplicação de raízes de mesmo índice. Então, mantém o índice. E a multiplicação passa lá para dentro. Só que agora é 4 vezes 4 ao quadrado. E aí, aplicando propriedade de multiplicação de potência de mesma base, a gente soma o expoente. Ah, mas aqui não tem expoente. A gente sabe que quando ele não aparece é porque ele vale 1. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Aí só consertando aqui em cima também, né? Eu consertei embaixo, então tem que consertar em cima também. Então tem expoente 2 ali em cima também. Então vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 4 ao cubo. Aqui simplifica, sobra 4. Em cima eu tenho 2 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Aqui a gente tem algumas opções. Deixar o 4 ao quadrado, fazer o 4 vezes 4, 16, ou decompor o 4 em fatores primos, a gente vai descobrir que o 4 é 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado, que é o 4, está elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ainda vai dar para simplificar mais. Ó, deixa eu simplificar tudo no final. Então, trazendo para cá. 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. E embaixo eu tenho 4. Aqui, ó, o expoente é maior do que o índice. Então eu posso decompor isso aqui em 2 ao cubo vezes 2. Né? Por quê? Ah, aqui não tem expoente. Ele vale, então, 1. 1 mais 3 dá aquele 4, aplicando propriedade potente de mesma base. E aí aqui esse expoente 3 com o índice a gente simplifica, então vai ficar 2, que está aqui fora,
Esse 2 aqui sai porque o expoente simplificou com índice, 2, vezes esse 2 elevado a 1 aqui não sai, então fica raiz cúbica de 2 sobre 4. 2 vezes 2, 4, raiz cúbica de 2 sobre 4. E nesse caso, simplifico 4 com 4, a resposta é raiz cúbica de 2. Essa é a resposta final. Então essa é a forma racionalizada dessa fração aqui. Olha só, a gente tinha 2 sobre raiz cúbica de 4. Então isso aqui tem o mesmo valor que raiz cúbica de 2, porque a gente racionalizou. Tá bom? Esse é o segundo exemplo, tá?